Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo 1. Os irmãos que estão online, nos acompanhando, que Deus abençoe a tua vida. Abra a tua Bíblia, Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Ezequiel 37, a mão do Senhor veio sobre mim, e ele me levou pelo Espírito do Senhor a um vale cheio de ossos, e me fez andar de um lado para o outro, e vi que o número deles no vale era grande, estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão reviver? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar em vós o fôlego da vida, e vivereis. E sobre vós porei nervos, farei aparecer carne, e estenderei pele. Porei o Espírito em vós, e vivereis. E então sabereis que eu sou o Senhor. Amém, amados? Curve a tua cabeça, feche os teus olhos, confirme essa oração. Meu Deus, Pai Todo-Poderoso, querido Espírito Santo, fale a cada vida nesta noite, meu Pai. Meu Deus, através da palavra santa, da palavra poderosa, da palavra gloriosa, que esta palavra, meu Pai, ela penetre no mais profundo de cada coração, ela penetre no mais profundo de cada vida, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluias, amém. Irmãos, podeis assentar? Nessa noite, nós vamos falar, nossa mensagem, vale de ossos secos, profetizando vida aonde há morte. O profeta Ezequiel, aqui nessa passagem, ele teve uma visão, e ele diz: a mão do Senhor veio sobre mim, e pelo Espírito me direcionou a um vale cheio de ossos, e me fez andar de um lado para o outro, e vi que o número deles no vale era grande e estavam muito secos. Ezequiel, ele conta aqui uma experiência tremenda, uma experiência profunda com Deus, aonde o Senhor o chama, o Senhor o dá uma visão, e ele diz assim: o Espírito do Senhor, ele me pega, ele me conduz, ele me leva a um vale cheio de ossos, e os ossos estavam sequíssimos. E Ezequiel, ele viu, e ele percebe que ele viu uma dimensão, ele viu uma situação, né? Ele viu uma dimensão de uma situação, ele viu a gravidade de uma situação, e ele olha para todos aqueles ossos secos, ele olha para todo aquele vale, e ele diz o seguinte: então, ele me perguntou, o Senhor me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão reviver?
E Ezequiel, então, ele responde a Deus, e ele diz assim: Senhor, tu o sabes. E então, Ezequiel diz assim: então ele me diz, profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E a palavra, irmãos, ele diz: assim diz o Senhor Deus a esses ossos: farei entrar em vós o fôlego de vida, e vivereis, e sobre vós porei nervos, farei aparecer carne, e estenderei pele, e porei espírito em vós, e vivereis, e então sabereis que eu sou o Senhor. Qual é o significado desta visão? A visão do vale de ossos secos representa a restauração de Israel. A nação de Israel, por desobediência a Deus, ela foi entregue aos inimigos. Uma nação que tinha tudo para ser abençoada, uma nação que estava debaixo de uma promessa. Uma nação, irmãos, que estava debaixo da graça de um Deus sobrenatural, de um Deus que podia todas as coisas. Mas eles deixaram a desobediência entrar na vida deles, eles deixaram a desobediência entrar no coração. E então, a palavra diz que Deus abriu mão. E os inimigos entraram e escravizaram aquele povo. E os levaram para a Babilônia. Toda a cidade de Jerusalém, ela foi destruída. E aquele povo agora estava exilado. Aquele povo agora se encontravam longe de Deus, dispersos, desolados, sem esperança, sem perspectiva nenhuma, sentindo-se mortos como num vale de ossos secos, sem futuro nenhum. Quando Deus mostra aquele vale para Ezequiel: olha, Ezequiel, olha para esses ossos, olha para este vale. Porventura esses ossos podem ter vida novamente, porventura esses ossos podem levantar. Humanamente, irmãos, não havia possibilidade nenhuma. A maneira que daquele vale, a forma que aqueles ossos estavam, era o exército de Israel. A nação de Israel dessolada, a nação de Israel derrotada, a nação de Israel fria. E Deus mostra toda aquela condição. E aí o versículo 11, Ezequiel diz: então o Senhor me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. É toda a nação de Israel. Eu quero dizer uma coisa para você. Semelhantemente a isso nós estamos vivendo hoje. Semelhantemente a isso, irmãos, é os nossos dias de hoje. O Brasil, o mundo, as nações estão como num vale de ossos secos, por desobediência a Deus, por desobediência à palavra de Deus, por não dar atenção a Deus, por virar as costas para o Senhor. Zombaram de Deus, zombaram da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela nos ensina e diz assim: olha, de Deus ninguém se zomba. E por zombar da palavra, por zombar de Deus, pela desobediência do coração do homem, hoje nós vemos o Brasil, nós vemos nações exiladas, sem esperança, desoladas, sem entender como que vai ser o amanhã. A nação de Israel tinha tudo para ser abençoada. Aquele povo estava debaixo da graça, eles estavam debaixo da bênção de um Deus que podia tudo. Mas agora estavam como um vale de ossos secos.
E hoje nós vemos o Brasil e nações que estão como um vale de ossos secos. Mas no meio de todo aquele caos, no meio de todo aquele vale de ossos secos, Deus promete restauração e avivamento. Olha bem, toda vez que algo está morrendo em nós, e precisamos de uma restauração e avivamento espiritual, irmãos, Deus sempre nos dá uma segunda chance. Deus sempre nos dá uma segunda oportunidade. Eu quero chamar a sua atenção nesse momento para uma segunda chance que Deus quer nos dar, para uma segunda oportunidade que Deus quer nos dar. Deus leva um profeta a um vale de ossos secos, ele mostra toda a situação, ele diz: filho, essa é a casa de Israel, essa é a situação da nação de Israel, mas eu quero dar uma segunda chance para o meu povo. Eu quero dar uma segunda chance para que Israel possa se consertar, para que Israel possa ter um conserto comigo, para que Israel possa fazer uma aliança comigo de obediência, de obedecer a minha lei, de obedecer a minha palavra. E se a nação de Israel obedecer a minha lei, se este povo obedecer a minha palavra, eu estou pronto para dar uma segunda chance. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Deus quer nos dar uma segunda chance. No meio de todo o caos, no meio de toda uma epidemia, no meio de todo um vale de ossos secos, existe um Deus que quer nos dar uma segunda chance. Quantos estão entendendo isso? Aqueles ossos, nos olhos humanos, eram impossível uma reversão. Era impossível. Os ossos estavam completamente secos. Eu quero dizer uma coisa para você, eu tenho certeza, qualquer um de nós que estivéssemos lá, será que você, olhando para esses ossos sequíssimos, você acreditaria, irmãos, que esses ossos poderiam ter vida? Você acreditaria que esses ossos poderiam reviver novamente? Eu tenho certeza que não. Humanamente, era impossível uma reversão. Não havia nenhuma perspectiva de vida. Mas quando nós chegamos aqui no capítulo 12, olha aqui o que o Senhor diz: portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus: eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas e vos trarei a terra de Israel, o povo meu. Eu abrirei as vossas sepulturas, eu levantarei os vossos ossos, eu darei vida novamente aos vossos ossos, ó povo meu. Deus está prometendo, irmãos, de entrar, de mudar, de transformar. Num vale onde nos encontramos, num vale onde parece que não tem saída. Onde pessoas estão dizendo: olha, eu não sei até quando vai durar essa pandemia, eu não sei até quando vai durar essa situação. Mas hoje, o Senhor nos traz uma palavra: eu entrarei nesse vale, eu entrarei, eu pegarei esses ossos, eu entrarei, eu reabrirei a sepultura, eu levantarei novamente todos os meus, aqueles que são meus. É muito importante que nós possamos entender. Deus está prometendo levantar, Deus está prometendo restaurar, Deus está prometendo encher do Espírito, trazer de volta para a realidade dele, para o altar dele. Irmãos, Deus está prometendo aqui, Deus estava prometendo, se a nação de Israel fizer um concerto, se a nação de Israel entender, lá nesse exílio, lá neste momento onde estão, lá nesse vale onde estão, se a nação de Israel entender, consertar comigo, obedecer a minha lei, obedecer a minha palavra, eu entrarei nesse vale e eu vou mudar toda a situação de morte.
Eu vou transformar toda essa situação. Eu vou trazê-los novamente para mim, porque são um povo meu. Eu quero desafiar você nessa noite a ter um concerto com Deus, a obedecer a Deus. Aonde você estiver, a ter um concerto com Deus, a obedecer a Deus, a obedecer a palavra do Senhor. Para que Deus possa entrar neste vale, para que Deus possa trazer vida, para que Deus possa trazer transformação. Versículo 13, o Senhor diz assim: e quando eu vos abrir as sepulturas e vos fizer sair, sabereis que eu sou o Senhor, povo meu. Quando eu entrar nesse vale, quando eu abrir as sepulturas, quando eu levantar esses ossos, vocês vão saber que eu sou o Deus da vida de vocês. Que eu sou o Deus que faz diferença. Que eu sou o Deus que posso todas as coisas. Nós precisamos, irmãos, entender isso. Nós precisamos nos consertar e entender sobre o poder do nosso Deus. No verso seguinte, o Senhor diz assim: porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse e cumpri. Isso diz o Senhor. Quero dizer uma coisa para você guardar no teu coração. Meu irmão, somente o poder da palavra de Deus pode reviver ossos secos. Entenda aqui o que eu estou dizendo. Somente o poder da palavra de Deus pode reviver ossos secos. Em todo o mundo estão pesquisando, procurando vacinas, procurando um meio de eliminar um vírus, procurando um meio de mudança, de transformação. Estão estudando o que podemos fazer para acabar com esse caos, o que podemos fazer para acabar com esta situação. De um lado é um vírus, do outro lado é gafanhoto, do outro lado, meu irmão, é vendaval. E todos estão procurando um meio, todos estão estudando um meio para que possa mover, para que possa se acabar. Mas você sabe aonde está a resposta para mim? Aonde está a resposta para você? Aonde está a resposta para aquele que crê? Somente o poder da palavra de Deus pode reviver ossos secos. Tudo só pode ser mudado e transformado pelo poder da palavra de Deus. É a palavra de Deus dentro de mim, é a palavra de Deus dentro de você, é a palavra de Deus dentro de nós, é que vai transformar, é que vai mudar. A palavra de Deus dentro de mim, a palavra de Deus dentro de você, o poder da palavra de Deus em nós, muda ossos secos, muda vales de ossos secos. A palavra de Deus dentro de mim e dentro de você traz cura. A palavra de Deus dentro de mim e de você traz libertação. A palavra de Deus dentro de mim e de você abre portas. A palavra de Deus dentro de mim e de você edifica. A palavra de Deus dentro de mim e de você, irmão, muda. Traz reavivamento, muda situações. Não existe nenhuma restauração se não for pelo poder da palavra de Deus. O remédio para a nação brasileira, o remédio para o mundo, o remédio para nossas vidas. Duas coisas: obediência a Deus, obediência à palavra de Deus e credibilidade na palavra de Deus. São essas duas coisas que vão mudar, são essas duas coisas que vão transformar. Deus estava mostrando um vale de ossos secos, ele diz assim: eu vou mudar, eu vou transformar esse vale. No meio desses ossos secos eu vou trazer carne, eu vou trazer nervos, eu vou trazer pele novamente, eu vou trazer o espírito de vida. Eu vou levantar esses ossos que parece que não é nada, que parece que não tem possibilidade nenhuma. Eu vou levantar e vou mudar. Deus é Deus do impossível. Aquilo que aparentemente está morto,
aquilo que aparentemente está sem vida, aquilo que aparentemente está sem esperança, vai começar a reagir pelo poder da palavra de Deus. Vai começar a reagir, irmão, quando eu entender que é a palavra de Deus na minha vida, quando a igreja entender que é a palavra de Deus dentro dela, quando a igreja for profeta, quando a igreja levantar com fé, quando a igreja levantar em obediência a Deus, a igreja profetizar como Ezequiel, vida na nação, vida no Brasil, vida em todos os lugares, os ossos secos vão levantar pelo poder da palavra profética. A Bíblia diz que quando Ezequiel começou a profetizar, Deus diz: profetiza, filho do homem, abra a boca sobre o vale de ossos secos, declara o poder sobre o vale de ossos secos. Quando Ezequiel abriu a boca, quando ele começou a declarar o poder de Deus, o poder da palavra de Deus, a Bíblia diz que houve um ruído naquele lugar. Houve um grande ruído no meio daqueles ossos, os ossos que estavam sequíssimos, os ossos que ninguém dava nada. Houve um grande ruído. E então a palavra diz que de repente ossos começaram a unir com outros ossos, osso com osso. E de repente começou a vir carne, de repente começou a vir nervos, de repente começou a vir pele. E cobriu todos aqueles ossos. E veio o Espírito do Senhor e soprou sobre aquele corpo. E a Bíblia diz que os ossos que estavam secos, que agora eram corpos novamente, levantam com vida para a glória de Deus, formam um exército naquele lugar para a glória de Deus. Aí o Senhor diz: ô Ezequiel, diga para Israel, diga para a minha nação que está desolada, diga para a minha nação que está derrotada, diga para a minha nação que está no vale, que é isto que eu vou fazer com o meu povo, é isso que eu vou fazer com aqueles que creem em mim, aqueles que obedecem, aqueles que creem na minha palavra. Diga para eles que eu vou levantar eles dos ossos secos, eu vou levantar eles da pandemia, eu vou levantar eles de uma situação que ninguém está vendo o resultado. Eu vou fazer isso. Amém, irmãos?